Que esse vídeo venha trazer luz para aqueles que um dia foram acesos e hoje estão apagados. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A palavra de Deus enfatiza que devemos estar sóbrios, isto é, devemos estar conscientes de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. No mundo físico, uma pessoa sóbria é capaz de estar atenta a tudo, tem a capacidade de ficar alerta, pois está consciente. Diferentemente de uma pessoa que está sob o efeito do álcool, a pessoa embriagada perde a noção de tudo, tem seus reflexos prejudicados, fica lenta. A pessoa alcoolizada não tem poder de reação, fica sem noção dos perigos ou do que está acontecendo ao seu redor, pois não está sóbrio. No mundo espiritual não é diferente. O diabo está atento observando aqueles que não estão sóbrios na fé. Está à procura da vítima perfeita. O leão tem 4 características principais, que fazem dele um animal extremamente perigoso, e essas características explicam o porquê Pedro comparou o diabo com um leão. Nesse vídeo iremos analisar essas 4 características do leão e como elas ilustram a ação do diabo na vida das pessoas nesse mundo. E como podemos agir, a fim de não sermos pegos como presas fáceis. Primeira característica: o leão é carnívoro. Assim como o leão é carnívoro, o diabo também é. O diabo é carnívoro. Se você parar para prestar atenção, ele só tem acesso a uma pessoa se essa pessoa estiver na carne. Ele tem acesso às pessoas que caem em pecado por não terem uma vida com Deus, isto é, a pessoa que se deixou levar pelas suas vontades. Como dizem por aí, a carne é fraca. Então, a carne fala mais alto que a razão, fala mais alto que o espírito. A pessoa não está em espírito, está na carne. Então, o diabo consegue farejar essa pessoa e acaba com ela. Mas, ele não consegue farejar uma pessoa que tem uma vida em espírito. Podemos ver isso em Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nessa passagem, Daniel é jogado na cova dos leões, mas nenhum dano sofreu Daniel. Os leões não tiveram poder sobre a vida de Daniel, pois Daniel não era um homem que vivia na carne, e sim em espírito. Daniel vivia na Babilônia, um lugar onde a idolatria e o pecado era muito forte. Daniel tinha todas as condições para cair em tentação, mas não caiu porque ele mantinha a sua comunhão com Deus. Ele vivia em espírito e não na carne. Então, a pessoa que é da fé pode estar no meio de incrédulos, pode estar vivendo em um ambiente contrário à sua fé em Deus, pode estar no meio do inferno. Mas se a pessoa é espiritual, ela resiste e fica em pé. A pessoa em espírito não só resiste ao diabo, como também acaba com ele, como podemos ver em Juízes capítulo 14, versículo 6. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder, que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Outro exemplo é Davi, que era um garoto espiritual. Desde a sua infância ele aprendia sobre as leis do Senhor, os mandamentos de Deus. Quando um leão entrou no rebanho dele, a Bíblia diz que ele partiu para cima do leão e matou o leão, porque ele também era um ser espiritual. Então, quando você não está na carne, quando você está bem com Deus, Satanás pode estar ao seu redor, mas ele não consegue ter você. Porém, você pode estar no paraíso assim como Adão e Eva estavam. Se der ouvidos à carne, às suas emoções, o diabo toma posse da sua vida. Consegue entender? A segunda característica do leão: caça à noite. O leão enxerga muito bem no escuro. Ele dorme em torno de 20 horas no dia. Porém, ao despertar à noite, ele acorda com tudo. E tem a vantagem de enxergar muito bem na escuridão da noite. O cristão é definido de 2 maneiras. Ou ele está aceso, ou ele está apagado, ou ele está em trevas. Por isso disse Jesus: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O principal motivo que leva um cristão a se apagar, espiritualmente, é quando ela vai se distanciando do altar de Deus. Longe do altar o cristão apaga,
O altar é a chama que deixa a fé acesa. A pessoa pode ter o tempo que for de igreja. Se você estiver longe do altar, você apaga. E quando a pessoa apaga, ela entra em trevas e aí acabou. O leão que gosta de caçar à noite, que gosta de caçar nas trevas, o leão que já farejou a carne, agora vê sua vítima indefesa na escuridão, então ele vai para cima e a queda é certa. A derrota é certa. Terceira característica. O leão não caça sozinho. O leão só caça em bandos. O primeiro mira a cabeça da vítima. O outro mira o pescoço. Daqui a pouco já vem uns 3, 4, 5 e começa a dilacerar a vítima. Cada um vai puxando um pedaço. Geralmente, quando há libertação na igreja, a pessoa possuída pelo mal manifesta com dezenas de espíritos malignos. Então, percebemos que ele não trabalha sozinho, mas ele trabalha em bandos. E o motivo é muito simples. Veja, cada espírito tem uma missão. Tem aquele espírito que a missão dele é destruir a vida sentimental. Tem aquele que a missão dele é destruir a vida financeira. Tem aquele que a missão dele é acabar com a família. Tem aquele que a missão dele é esfriar a pessoa espiritualmente. Tem aquele que a missão dele é tirar a pessoa da obra de Deus. Tem aquele que traz dúvidas sobre a veracidade da palavra. Então, são vários, cada um com a sua missão. Então imagine, vem um leão e ataca a vida financeira. A pessoa já fica meio abalada. Daqui a pouco já vem outro por trás e toca na vida sentimental. A pessoa fica desesperada. O chão sai debaixo dos pés. Daqui a pouco vem outro e toca na família, toca no filho, leva para as drogas, leva para a vida errada. Ou seja, cada um vai pegando um lado da vida da pessoa de maneira que daqui a pouco a pessoa já está duvidando de Deus, duvidando da fé, está duvidando de todo mundo. Então é dilacerada. Guarde isso. O leão não trabalha sozinho. Mas Deus também não trabalha sozinho. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. A igreja não trabalha sozinha. Olha quantas pessoas estão assistindo esse canal se fortalecendo com Deus. Na igreja é um torcendo pelo outro. É um querendo a vitória do outro. Na igreja de vez em quando a gente dá as mãos. Faz uma oração em conjunto. Quando há a união da fé, o inferno estremece. Então, vimos até agora que ele fareja a carne. Ele trabalha à noite. Não trabalha sozinho. Fica trabalhando em várias áreas, cercando a pessoa para que ela não consiga reagir. Para que ela fique apenas trabalhando em torno dos problemas e esqueça da sua fé em Deus. Última característica. Ele ataca o mais fraco do grupo. Novos convertidos têm que ter muito cuidado. Você que está chegando agora na igreja, você que está começando a vida com Deus, geralmente o começo é a parte mais difícil, porque no começo ainda você não criou raízes. Então, o leão escolhe os novos da fé porque é mais fácil atingir. Pessoas experimentadas na fé sabem identificar e lutar contra as artimanhas do mal, sabe que a luta daqui a pouco vai passar, e a honra da segunda casa será maior que a primeira. Mas uma pessoa nova, às vezes não entende que aparentemente depois que entrou na igreja, ao invés da coisa melhorar, parece que piorou. O leão está procurando os novinhos, os menores do grupo, que ainda não têm tanta estrutura, que ainda não cresceram tanto espiritualmente falando. Então, não deixa a sua fé ser abalada por nada que você esteja enfrentando. Tenha fé. Daqui a pouco isso aí vai passar. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu não sei como está a sua vida, mas creia, está chegando o reforço do céu para você. Está chegando agora. Talvez seu adversário que anda ao seu derredor venha te dilacerando. Ao longo dos anos, você não é mais aquele mesmo cristão que era antigamente. Aquela pessoa espiritual, aquela pessoa de Deus, aquela pessoa que ele tentou farejar e não encontrou, porque ali estava um ser espiritual. O tempo foi passando e você, aos poucos, foi deixando o altar, foi se apagando. Suas orações já não são mais as mesmas. Sua frequência na igreja já não é mais a mesma, e aos poucos ele vem se aproximando. Que o Espírito Santo hoje faça você acordar, te arrancar das garras desse leão. Ainda que você ficou ferido, ainda dá tempo de curar as feridas e começar uma caminhada novamente com Jesus. Pois, se existe o leão do inferno, também existe o leão da tribo de Judá.